partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, já inicio dirigindo a todos vocês minha saudação e meu abraço neste dia em que a Igreja celebra a memória de São Pio de Pietrelcina. Rezemos todos a este santo que nos ajude abrindo as nossas mentes a acolher a palavra de Deus. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus interroga os discípulos duas vezes: Quem dizem as multidões que eu sou? E depois, uma segunda vez, uma segunda pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? A primeira pergunta sobre as multidões nos ajuda a perceber a relação dos outros, das outras pessoas com Jesus, e como elas se deixam guiar e tocar pelo Divino Mestre, como elas entendem a sua pessoa e o seu ensinamento. Só então Jesus impõe uma pergunta pessoal, íntima: E vós? Para cada um de nós: E vós, quem dizeis que eu sou? Esta segunda pergunta ela é importante, porque ela é para cada um individualmente. E vocês, o que dizem? Quem é Jesus para mim? Eis a grande pergunta. Independente do que as outras pessoas dizem ou pensam, independente do que as outras pessoas acham, quem é Jesus para mim, no íntimo do meu coração e de minha amizade com Ele? Quem é Jesus para mim? Responda essa pergunta hoje. Saber responder essa pergunta, meus irmãos e minhas irmãs, é saber qual é a medida da nossa adesão ao chamado e à missão que Deus nos faz, ao chamado e à missão que Deus nos concede. Que Cristo seja sempre para nós um verdadeiro amigo. Também no Evangelho de ontem, a imagem de Jesus era essa, de um amigo próximo. Que Ele seja para nós um verdadeiro amigo e que nós respondamos de fato essa amizade de forma mais sincera. Acolhamos as 3 sementes. Na primeira semente, o versículo 20. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Que a palavra, a segunda semente de hoje é resposta. Meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa resposta às indagações, ao chamado que o Senhor nos faz, à missão que Ele nos confia, que a nossa resposta seja sempre à altura da amizade que Ele tem e do amor que Ele tem por nós. E a terceira semente é aquela que nos indaga: quem é Jesus para você? É uma pergunta essencial. Quem é Jesus para você? E de que forma concreta você busca responder e aderir, acolher aos chamados e às missões que Ele te confia. Forte abraço, meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês a minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.